Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Salve a todos os ouvintes com a paz de Jesus Cristo. Eu já disse isso em um vídeo e vou dizer também nesse. Talvez você não seja cristão. E a paz de Jesus Cristo a gente oferece, não é porque é um cumprimento padrão do cristianismo. Não, não, não. Não existe um cumprimento padrão do cristianismo. A gente só tem muitos, através da religião, tem a mania de sempre só dizer a paz do Senhor. Mas uma ordenança de Jesus Cristo, ele mandou a gente dar a paz do Senhor, não somente para os cristãos, né? Quem se diz cristãos, independente se é católico ou evangélico. É, a paz de Jesus Cristo é para dar para todos os seres vivos, para todas as pessoas, tá? Para todas as pessoas que a gente deve dar a paz do Senhor. Caso você não aceite a paz do Senhor, não tem problema, a paz do Senhor, ela vai voltar para mim. Jesus manda, saudai a todos com a paz do Senhor. Se a pessoa aceitar a paz, beleza, vai ser abençoada por Jesus Cristo. Agora, se a pessoa não aceitar a paz que você transmitiu para aquela pessoa vai voltar para você, entendeu? Então, nós temos o intuito de sempre saudar com a paz do Senhor, mas o erro do cristianismo, de nós cristãos, é sempre saudar somente as pessoas que são cristãs com a paz do Senhor, né? Devemos dar a paz do Senhor a todas as pessoas com quem a gente trombar, seja ela budista, candomblé, espírita, seja qual for. Se elas não quiserem aceitar a paz de Jesus Cristo, tá tranquilo, vai voltar pra gente da maneira que foi e volta, entendeu? Mas o importante é a gente estar sempre saudando as pessoas com a paz do Senhor Jesus Cristo, que isso também demonstra a importância de preocupação, como a gente se preocupa com a alma daquela pessoa que está prestes a receber o juízo de Deus, a condenação eterna, e ela tem uma chance de receber a salvação, de se livrar dessa condenação, de se livrar do juízo de Deus e cair na graça de Deus com amor e carinho e bondade através de Jesus Cristo, e é nossa obrigação demonstrar esse carinho a todas as pessoas, né? É, Sem mais delongas, hoje eu vou falar sobre as 5 razões para orar. 5 razõezinhas para orar. Vamos ler um texto no livro de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9 ao 13, uma parte bem conhecida da Bíblia, né? Que é a oração do Pai Nosso, quando os discípulos foram perguntar para Jesus como devemos orar, nos ensina a orar, e Jesus Cristo falou, portanto, orai assim. Versículo de número 9 começa. Portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Quando Jesus nos manda orar, ele não espera que simplesmente saibamos fazer isso, né? Porque muita gente quando a gente fala, irmão, vai orar. Ah, vai orar. Qualquer coisa, mano, vai orar, velho, na boa, você tá precisando de oração, vai orar. Vai orar, você vai orar. Mas como se deve orar, né? Existe um padrão aqui na oração do Pai Nosso, que é o padrão de oração que devemos seguir. Eu não vou falar sobre esse padrão de como devemos orar, porque hoje não é o tema da mensagem, né? O tema da mensagem é 5 razões para orar. Mais para frente eu posso trazer outra mensagem exatamente dessa mesma leitura, desse mesmo texto, sobre os padrões da oração, de como devemos orar corretamente, o porquê das razões. Mas eu só vou falar 5 razões para a gente orar.
Não vou falar o padrão semântico total da oração do Pai Nosso que nos coloca de joelhos perante o Senhor. Jesus, eles não esperam que a gente saiba orar, né? Porque as pessoas, como é que eu vou orar? Como que é esse negócio de orar? Como é que se faz? Como é que se fala? Como é que age? Qual é a ação? Como que deve agir? Né? Aí dessa dúvida de como fazer, como falar, do que falar, tá aqui na oração do Pai Nosso os padrões que devemos utilizar, né, para falar com o Senhor, não que a gente vai ficar fazendo, né, 10 orações de Pai Nosso, 30 orações do Pai Nosso, 5 orações do Pai Nosso e vai estar tudo bem. Não adianta nada você simplesmente fazer 10, 20, 30, 40 oração do Pai Nosso e não entender os princípios da oração, a semântica da oração, a razão porque Jesus ensinou exatamente desta forma a oração, né? Existe muito coisa boa para ser extraída daqui, mas eu só quero falar sobre 5 coisinhas básicas, que são as 5 razões para orar. Para nos ajudar a começar a orar, Jesus nos deu um exemplo, né? Que é a oração do Pai Nosso. Primeira razão para orar: louvar a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus deve ser louvado por todas as maravilhas que ele fez, né? A primeira razão que nós temos para orar é para adorar a Deus. A oração também é um tipo de adoração, é um tipo de redenção ao Senhor quando a gente se entrega a Deus, né? Então, essa é uma das razões para a gente orar, é para adorarmos a Deus, engrandecer a Deus, louvar a Deus por tudo que ele tem feito, por tudo que ele fez, por tudo que vai fazer. Pela criação do mundo, né? Deus, quais são esses feitos? Por que Deus deve ser adorado? Qual o motivo de adorarmos a Deus? Por que devemos adorar a Deus? Existem muitos motivos, muitas razões, muitas circunstâncias, desde o princípio do mundo até hoje, até mesmo no meu pessoal, no seu pessoal, você deve ver motivos que você fala, nossa, glória a Deus, aleluia, nossa, é só Deus mesmo para fazer esse tipo de coisa, né? E existem muitas razões, uma das razões é a criação do mundo, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1, tão conhecida, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? No princípio, os céus e a terra. Só vou ter aqui, senão a gente tem muita coisa para falar, são 5 razões. Se eu for me aprofundar demais em cada parte, vamos ficar aqui até amanhã, né? Vamos ficar aqui umas, não sei quanto tempo, porque a palavra do Senhor, quanto mais a gente fala, mais aprende, quanto mais se avança, a gente às vezes perde até a noção de tempo. E eu não quero seguir a semântica aqui rapidinho das 5 razões, não me aprofundar demais em certa nos textos, né? Porque cada texto que você lê, você pode trazer uma profundidade de meia hora, 40 minutos em cada versículo, né? Dependendo aí da comunhão com Deus, da oração do jejum e da revelação que recebe do Espírito Santo. Então Deus criou o mundo, o céu e a terra, né? As estrelas, a lua, o sol, o sistema solar, o sistema planetário, as galáxias novas, os asteroides, meteoros, tudo, o conjunto de galáxias, tudo que existe nesse mundo tem um criador que é Deus. Mesmo que a ciência fala que não tem, mas tem porque vocês podem até levar isso como alguns vão levar isso como heresia, mas é a mais pura verdade, porque Deus que a gente serve, o Deus de Israel, o Jesus Cristo, é o Deus da ciência, tá? O único problema é que os homens eles distorcem a ciência. Eles vão na ciência corretamente até um certo ponto. Depois daquele ponto ali, eles já distorcem, né? Já distorce a ciência de Deus e já entra a ciência satânica, a ciência maligna, né? Que tem aí vários assuntos aí, eu não vou me aprofundar. Porque o Deus da criação que a gente serve é o Deus da ciência, porque tudo que existe é ciência. Por exemplo, como que funciona o sistema solar, a rotação da Terra, por que no canto um dia é dia, porque no outro canto é noite, como é que funciona isso daí? Isso é ciência. A rotatividade da Terra é ciência, irmão. As estrelas, as novas, tudo isso aí é ciência. Né? As temperaturas climáticas, as passadas de meses, dias e anos, tudo isso é ciência. O único problema é que tem uma ciência maligna quando
sai do conceito básico da criação de que existe um criador. O nosso Deus é o Deus da ciência, então ele criou tudo. Os humanos só apenas estão descobrindo, né? Eles até falam, o cientista tal fez uma descoberta. Ele fez uma descoberta daquilo que Deus já criou, que já estava no mundo, que já foi feito. Então já estava lá no mundo, só estava esperando ser descoberto. O único problema é que alguns descobrem certas teorias satânicas, malignas e mundanas que fogem dos princípios de Deus e que não é uma ciência bendita de Deus, mas uma ciência maligna do diabo, porque o diabo é especialista em distorcer o que é santo e o que é correto, o que vem de Deus, só para enganar os humanos, para que os humanos não saibam que existe um Deus todo-poderoso acima de tudo e de todos. Então, uma das coisas maravilhosas de adorar a Deus é porque ele criou a humanidade, né? Ele criou o plano céu e a terra e criou a humanidade. Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Ó. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Ai, que maravilha. Deus, a humanidade, o ser humano veio de Deus, cara. A ciência verdadeira é que o homem veio de um milagre. A vida é um milagre, né? Se você tá vivo, é porque você é um milagre de Deus, cara. Se você respira, é porque você é um milagre de Deus. Se você tá aí respirando, vivo, sentindo, é porque você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus, né? Desde o princípio, a humanidade sempre foi um dos maiores milagres de Deus, um dos maiores feitos de Deus foi a criação do homem, da mulher, da humanidade, né? Sempre foi. Aí vem a ciência satânica, fala que é um vir do macaco. Se você quiser vir do macaco, meu filho, o problema é seu, tá? Depois depois você me passa aí seu endereço aí que eu vou mandar um cacho de banana, né? A gente viu na terra da banana, vou te mandar um cacho de banana aí. Ou te levar no cumpizeiro, né? Macaco também come cupim, sei lá. Eu fui feita a imagem e semelhança de Deus. Por enquanto, nós humanos só estamos na base da imagem de Deus, né? Na questão da semelhança, nós não estamos muito, não, porque é só o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo que nos torna semelhante a Deus, porque Deus é santo. E devemos viver em santidade. E outro motivo pela qual devemos adorar a Deus, glorificar a Deus, é porque Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por nós, né? Primeiro Jesus Cristo se ofereceu e depois foi enviado por Deus. Deus enviou ele, já que Jesus Cristo se ofereceu para um bem maior. Deus disse, então vai meu filho, vamos lá. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Após todo mundo conhece a história, Adão e Eva pecaram, foram expulsos e veio várias desgraças, o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça através de Jesus Cristo. Por causa de um só homem, todos nós somos condenados. Mas por causa de só um homem, todos nós somos justificados. Para aqueles que o recebem, tá? Para aqueles que o recebem, que é Jesus Cristo. Quem recebe Jesus Cristo é justificado perante Deus. Quem não recebe Jesus Cristo não tem justificação nenhuma, continua no pecado, porque o homem que diz que não tem pecado já está pecando porque é mentiroso. Porque desde Adão e Eva nós temos uma herança maldita, né? Uma herança hereditária, uma herança hereditária. É algo hereditário, tá, irmão? Vem desde Adão e Eva, é hereditário, não adianta. O único que nasceu puro foi Jesus Cristo, porque não dependeu de penetração de homem nenhum, não dependeu do homem, não dependeu da penetração, não dependeu da sexologia. Por isso que Jesus é um milagre de Deus, tá? Jesus é Deus e tudo que Jesus precisava era de um corpo, né, para colocar a sua essência naquele corpo, né? Então, o que foi gerado em Maria foi gerado pelo Espírito Santo, ou seja, Deus precisava de um corpo. Como Deus é santo, ele precisava de um corpo, então ele mesmo criou seu próprio corpo dentro
da barriga de Maria ali para fazer até o nascimento de Jesus. Jesus é um milagre de Deus, sendo ele mesmo Deus, o Filho. Maria apenas criou o receptáculo. Maria foi apenas a criadora do receptáculo, que criou e gerou o receptáculo para a essência de Deus entrar naquele receptáculo com o Espírito Santo e ser santo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E, enfim, existem muitos outros vários motivos porque devemos louvar a Deus, dar glória a Deus e aleluia. Se ficarmos... Irmão, são muita coisa, é muita bondade de Deus, entende? É, é, de, é imensurável, não tem como não se alegrar na glória de Deus, na presença de Deus, não tem como a gente não reconhecer que existe algo bom no mundo e esse algo bom é Jesus Cristo. O segundo motivo para orarmos, tá? O primeiro motivo é louvar a Deus, na beleza da sua santidade. O segundo motivo para a gente orar, irmão, é pedir a Deus que execute a sua vontade. Isso aqui muita gente não vai gostar. Quem é egocêntrico praticamente não vai gostar. Quem é egocêntrico, quem é egoísta, quem se acha o rei do mundo, quem se acha a rainha do universo, achando que o mundo gira em torno do seu umbigo, não vai gostar dessa parte aqui, tá? Mas tem um jeito, Jesus Cristo pode dar um jeito em tudo, não há nada que Jesus Cristo não possa fazer. Segundo é pedir que Deus execute a sua vontade, tá? Mas só Deus vai executar a vontade dele na sua vida se você pedir, aceitar e permitir. Deus não é mal educado. O diabo é mal educado. Chega de qualquer jeito, chutando a porta do barraco, já fazendo bagunça. Deus não. Deus é educado, chega, pede permissão se você pode, se você quer ser mudado, se você quer ser alterado por ele, mudança de vida, de característica, de personalidade. Ele chega até você e pede, pergunta se você quer você quer e deixar ele fazer, ele vai fazer o milagre acontecer. Pode ser em quem for, não importa se você é prostituta, se é ladrão, se é bandido, se é estuprador, desde que queira mudar de vida, queira ser diferente do que é, Jesus Cristo está aí para fazer um lixo virar luxo, tá? É um termo de, é uma forma de expressão, tá? Não estou chamando ninguém de lixo, tá? Assim, não me entenda mal, por favor, tá? Não estou chamando ninguém de lixo. É que Deus faz milagres, Deus faz coisas incríveis que, tipo, a gente imaginava. A gente pensa que não tem mais solução para aquela pessoa, mas Jesus Cristo é a solução perfeita para todo mundo. Pedir para que Deus execute a sua vontade. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Infelizmente, nós queremos que Deus faça a nossa vontade, irmão. A realidade que vivemos hoje é: Deus, faça a minha vontade, faça a nossa vontade. Não é a nossa vontade, irmão, é a vontade dele. Pouco importa a nossa vontade, a vontade é de Deus. Deus que criou o mundo, não foi você. Até para nascer você precisou de ajuda, irmão. Até para você nascer você precisou de uma parteira, precisou de ajuda para sair do ventre, até para existir, você precisou de ajuda, precisou de um macho, precisou de uma fêmea, de um homem, de uma mulher, para você surgir, para você ser criado, né? Para você vir à existência, para você sair. Você existe devido à ajuda de muitas pessoas, cara. Quem é você na fila do pão, meu querido? A vontade de Deus é soberana, porque ele mesmo se autossurgiu no livro de Isaías, né? Fala que ele mesmo disse: nenhum Deus antes de mim se formou. Então, ele é um ser tão poderoso que ele teve a capacidade de se autossurgir, de se autoaparecer. Isso é incrível, cara. É demais, é glorioso, isso é maravilhoso demais. Então a gente tem que pedir que Deus faça a vontade dele na nossa vida, porque só vamos chegar no reino do céu se a vontade de Deus for sobre a nossa vida, porque se a gente for seguir a nossa vontade, a gente vai continuar bebendo, fumando, se prostituindo, se drogando, transando fora do casamento, falando palavrão, usando drogas, xingando, agindo de má vontade. E isso tudo é a nossa vontade. Mas a vontade do Senhor é diferente, é coisa boa, é santidade. A vontade do Senhor vai nos levar para o caminho certo, entende? Então a gente tem que pedir para Deus sempre fazer
dizer a vontade dele, porque Deus tem ótimos planos para nós. Um deles é o reino dos céus, né? E devemos pedir que ele faça segundo a sua vontade, que exerça a sua vontade sobre nós. É difícil? É difícil, irmão, porque nós somos seres indivíduos, nós temos as nossas próprias vontades. Deus nos deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o quê? Ter as nossas próprias vontades, ter os nossos próprios conceitos, ter os nossos próprios ideais, entende? Mas quando você ama uma pessoa, você não muda por ela. Por exemplo, você tem seus próprios ideais, suas próprias ideologias. Você é homem, você é mulher, mas quando encontrou com esse homem, com essa mulher, e começou a ter um relacionamento sério, um namoro, um noivado, um casamento, vocês tiveram que largar certas coisas e acrescentar certas coisas, coisas que vocês não faziam, começaram a fazer, e coisas que vocês faziam, vocês deixaram de fazer. Por quê? Por amor àquela pessoa, entende? Você começou a fazer a vontade daquela pessoa em certas questões, e vocês foram se enquadrando ali, entende? Vocês foram, porque isso é amor, então, se a gente ama a Deus, devemos fazer a vontade dele. É difícil demais, gente, não é difícil, somos seres humanos, somos indivíduos que temos as nossas próprias ideologias e conceitos, que temos o livre-arbítrio, a vontade de fazer o que a gente quer. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser, entende? Como a gente pode fazer o que a gente quer, é difícil a gente abrir mão disso. É difícil abrir a mão de ser um indivíduo. É difícil abrir mão de fazer o que nos agrada, do que nos facilita, do que nos deixa felizes. Não é fácil fazer esse tipo de coisa. Por isso que a gente deve pedir ajuda. A gente está pedindo, Deus, nos ajuda a fazer a tua vontade. Deus não vai fazer a vontade dele na nossa vida se a gente não quer que ele faça. Deus só vai fazer a vontade dele na nossa vida se a gente pedir para ele fazer. Se a gente não pedir para ele fazer, ele não vai fazer a vontade dele. Porque ele vai respeitar a tua vontade. Porque Deus te deu o direito de você fazer a tua vontade, entende? Por isso que ele pede, faça a minha vontade. Ou pede para mim te ajudar a fazer a tua vontade. Porque assim a gente vai saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus, que agrada a Deus, para a gente herdar o reino dos céus e não cair na condenação eterna, entende? Louvado seja Deus. Então, irmão, a primeira é louvar a Deus, a segunda é pedir para que Deus execute a sua vontade, a terceira é pedir ajuda de Deus, né? A pedir ajuda de Deus. Eu já até mencionei antes aí que devemos pedir ajuda de Deus para ele nos ajudar a fazer a vontade dele, né? E outra questão de pedir ajuda de Deus é sermos totalmente dependentes de Deus, né? O versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando a gente pede algo para Deus, a gente está demonstrando dependência. Por exemplo, uma criança, quando pede algo para o pai, ele está demonstrando dependência para o pai. Quando uma criança pede algo para a mãe, ele está mostrando dependência para a mãe. Criança, jovem, adolescente, ou até mesmo adulto, às vezes, quando entra numa enrascada, pede ajuda do pai, ele está demonstrando: eu sou dependente de você. Se você não me ajudar, eu tô ferrado, eu tô num beco sem saída. Se o senhor não puder me ajudar, se o senhor não puder me ajudar, se você não puder fazer isso por mim, eu não sei mais o que eu faço, vou ficar num beco sem saída, eu estou numa situação que meia pedra, meio tijolo, entende? Então, quando a gente pede ajuda para Deus, quando a gente pede o pão de cada dia para Deus, a gente está demonstrando dependência para Deus, falando: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu morro de fome. Se o Senhor não me ajudar, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho para onde ir, eu não tenho que, eu não vou saber me virar, entende? Eu sou totalmente dependente da sua bondade, da sua graça e da sua ajuda. E quando nós demonstramos dependência total de Deus em todas as situações, em todos os casos, Deus vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar quando nós demonstrarmos total dependência dele, porque ele é perfeito. Quer ver? Deus se importa com você e quer provar para você que ele se importa. Quer ver uma coisa que Deus se importa com a humanidade? É quando Deus mandou o maná do céu. Quando Israel saiu do Egito, Deus mandou o maná do céu. Quer ver? Êxodo capítulo de número 16. Êxodo capítulo 16, versículo de número 4. Aleluia. O segundo livro da Bíblia, né? Êxodo
Glória a Deus. 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Olha que coisa interessante. Deus vai mandar maná do céu. Olha a importância. Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia. Olha aqui, dai nós o pão de cada dia. Então ele vai suprir as nossas necessidades. Deus mandou a gente trabalhar? Sim, Deus mandou trabalhar. Falou, ó, do suor do teu pão você vai se alimentar. Mas Deus também não vai permitir você passar fome se você está desempregado, se você está passando por dificuldade, se você está passando por necessidade. Deus não vai deixar ninguém passar fome. Deus não é esse tipo de Deus, gente. Ele é um Deus que supra necessidades, né? Eu vi até recentemente nas redes sociais, no TikTok, que tem um país, Angola, tem um local lá que o pessoal não tem como se alimentar, eles não têm como plantar, colher, eles estão passando por uma dificuldade muito difícil, né? Não tem nem como explicar a situação que eles passam. E teve uma reportagem de que estava caindo maná do céu. A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O milagre que ele fazia fazer chover maná do céu naquela época, ele faz até hoje, irmão. Ele não mudou. Ele se compadece das pessoas que estão em dificuldade, que estão em necessidade, que estão precisando. É por isso que foi criada a instituição diaconal, por isso que os diáconos foram instituídos na igreja, né? Que o diácono é nada mais, nada menos um assistente social. Se você não faz seu trabalho é porque muitas vezes a igreja não instrui qual a função real do diaconato, do diácono, e pensa que a igreja é um cargo de hierarquias e até tem uma hierarquia que devemos respeitar, mas não é um cargo hierárquico como no exército que você vai subindo de nível. Não é assim, cara. O evangelho não é um indivíduo entrando na igreja e vai subindo de nível como um jogo de RPG, que você vai ganhando XP e vai subindo de nível. Não é assim que funciona, né? Deus cuida, Deus cuida. Por isso que foi instituído o diácono para poder ser um assistente social e ajudar as pessoas que estão passando por necessidade, que estão passando fome, que estão doentes, que instituições, ajudar ONGs, para isso que foi instituído o diácono na igreja. Porque Deus se compadece das pessoas que estão por necessidade, que precisam de ajuda. Ele não vai deixar ninguém passar fome. Esse não é um Deus que deixa as pessoas passar fome. Às vezes o governo coloca as pessoas numa situação de calamidade, de fome. Nós vemos Venezuela, vemos Cuba, vemos Argentina. Isso tudo é culpa do governo comunista, entende? Não estou falando de política, gente. Eu estou falando o que está claro, né? Tá claro e tá óbvio. Mas se essas pessoas começar a clamar a Deus, se colocarem de joelhos, se essas pessoas se colocarem de joelho, começar a clamar, soltar o berro mesmo, pedindo graça, misericórdia para Deus. Gente, vocês não fazem ideia do que Deus pode fazer. Nem eu faço ideia do que Deus pode fazer, porque Deus é um ser ilimitado, Deus não tem limite. Se as pessoas começarem a se pôr de joelho, abrir a boca, dar os berros de misericórdia para Deus e expressar: Deus precisa de vocês, nós somos totalmente dependentes, é a situação que nós estamos passando. Nossa, gente, eu não faço ideia do milagre que Deus pode fazer, mas o milagre vai ser gigantesco e o comunismo vai cair por terra e as pessoas não vão mais passar por necessidades que estão passando devido ao governo de homens errantes. Deus é um Deus que supre. Se pedirmos a ajuda de Deus, Ele vai nos ajudar. Por isso que nós devemos orar, para pedir ajuda de Deus. Quarto motivo para orar. Já foram 3. Primeiro, louvar. Segundo, pedir perdão. Pedir que seja feita a sua vontade, né? Primeiro, louvar a Deus. Segundo, pedir para que seja feita a sua vontade. Terceiro, pedir ajuda. 4, pedir perdão.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Difícil, né, irmão? Teve um TikToker aí que falou assim: a oração do Pai Nosso pode te levar para o inferno. Ah, mas não é bem assim. Depois que eu assisti o vídeo dele, eu entendi que ele só falou aquilo para te chamar a atenção, que ele falou como estratégia. Mas não é bem assim. Às vezes pode ficar preso na sua mente que se você orar desse jeito, você tá errado. Não, não é. Ele não tá total, ele foi infeliz na abordagem, só isso. Ele explicou depois, mas pode ficar preso na mente das pessoas essa abordagem incorreta dele. Por isso que devemos tomar cuidado quando nós vamos falar da palavra de Deus, para não tomarmos uma abordagem incorreta que pode mais prejudicar o evangelho do que somar, entende? Porque a palavra de Deus diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso também entra em questão de pecado, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Por exemplo, se você não liberar perdão, você não recebe perdão. Deus vai te perdoar, tá? Deus vai te perdoar, mas se você não perdoar, como você vai receber perdão? Deus é justo, gente. Deus é justo. Deus não é injusto. Ou seja, Deus não perdoa quem não perdoa. Deus não tem compaixão de quem não tem compaixão. Deus não tem misericórdia de quem não tem misericórdia. Mas se a pessoa que não tem misericórdia, não tem compaixão, se tornar misericordioso, pedir para Deus ajudar a ser misericordioso, pedir para ajudar a ter compaixão, Deus vai ajudar. É para isso que Jesus Cristo veio no mundo, para ajudar essas pessoas que não têm amor e compaixão a se tornarem misericordiosos, cheios de compaixão. O apóstolo Paulo é um exemplo. Era um homem violento, assassino de crente, e quando encontrou com Jesus, foi um dos maiores pregadores do evangelho. Ele não tinha compaixão, não tinha misericórdia de ninguém. Depois que conheceu Jesus, ele se tornou um dos homens mais amorosos e mais misericordiosos da Bíblia. É só ler as cartas que ele escreveu. Romanos, Coríntios, Efésios, Colossenses, Gálatas. Gente, você pode ver que ele sempre prega amor, compaixão e misericórdia na maioria dos seus textos, na maioria das suas cartas, né? Então, a questão não é que se eu não que eu posso ser condenado se eu não pedir perdão. Nós devemos pedir perdão. Deus não é injusto, é que Deus não é injusto. Se nós somos misericordiosos, Deus será misericordioso. Se nós temos compaixão, Deus terá compaixão. Se nós perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, que nos devem, Deus vai perdoar as nossas dívidas, nossas ofensas perante Ele, entende? Porque essa é a justa justiça de Deus. Agora, se você não perdoa, não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem como Deus ter piedade de você. Se você não é uma pessoa piedosa, não tem como Deus ser piedoso com você, tá? Mas tem uma solução, Jesus Cristo tem essa solução. Você entrar no caminho de Jesus Cristo, você vai se tornar uma pessoa piedosa, porque você vai pedir: Deus, me ajuda a se tornar uma pessoa melhor. Então Deus vai te ajudar a ser uma pessoa melhor através de Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai te convencer do que é errado, Jesus Cristo vai te transformar em uma nova pessoa, e aí Deus vai te perdoar. É assim que funciona o Evangelho, tá? O perdão está muito relacionado à questão do amor, gente. Se você não ama, você não perdoa. Mas se você ama, você perdoa, né? Isso é óbvio para todo mundo. Quando nós pecamos, devemos ser humildes e pedir perdão a Deus. Quando os outros nos ferem, devemos pedir perdão por eles. A Bíblia fala que devemos pedir perdão até para o irmão que... Por exemplo, Jesus fala: se você sabe que tem um irmão que tem alguma coisa com você, você não fez nada com aquela pessoa, mas aquela pessoa tem alguma coisa contra você. Você não faz ideia do que aconteceu. Às vezes, só a questão de você existir, a pessoa já fica de bico com você não sabe o porquê, e Jesus manda, a palavra do Senhor manda você reconciliar com aquela pessoa. Mesmo você não ter feito nada contra aquela pessoa, você deve se reconciliar com aquela pessoa, entende? É algo difícil, gente. Tem que ter muita humildade, tem que ser muito corajoso. O evangelho não é para covarde, cara. Você tem que ter muita coragem para começar. Você tem que ter muita coragem para admitir que errou. Não é qualquer uma pessoa que admite que errou. Se você é covarde, você não vai admitir que errou. Mas se você tiver coragem, você admite que errou. Às vezes você reconhece que errou, mas não tem coragem
para pedir perdão, para se reconciliar. Tem que ter coragem. O evangelho não é para covarde, gente. Temos que pedir ajuda do Senhor Jesus Cristo em todas as questões. O Espírito Santo é um espírito de encorajamento, nos encoraja. Já a palavra diz que nós não recebemos um espírito de medo, nós recebemos um espírito de autoridade. Então, é preciso ter muita coragem para admitir que errou. Não é qualquer um que admite que errou. Você precisa ter muita coragem para chegar até aquela pessoa que você fez mal a ela no passado e se reconciliar com ela, pedir perdão para ela, mesmo que ela não te perdoe. Não importa o mal que você fez, você tem que ter muita coragem. Por exemplo, você era um estrupador. Você era um bandido, um ladrão, matou, roubou. Isso há 2, 3 anos, 4 anos. Encontrou com Jesus Cristo depois, se converteu, se arrependeu dos seus pecados. Precisa se reconciliar com aquelas pessoas. Para você chegar até aquela pessoa e falar o mal que você fez para aquela pessoa vai querer, não vai querer te perdoar. Mas você fez sua parte. Você confessou seu pecado, se entregou, falou, ó, eu me arrependo de ter feito isso. Me perdoa. Nem que aquela pessoa não te perdoe, nem que aquela pessoa te dê uma paulada no meio da cabeça, mas fique sabendo que é melhor. Se você vai, às vezes você está agonizado, você não sabe o que fazer. Tem algo dentro de você que está te atormentando, te atiçando, te queimando por dentro que você não sabe o que fazer. Vai até a polícia e confessa. Você é uma nova pessoa agora. Os crimes do passado, Jesus te perdoou. Sim, Jesus te perdoou os crimes do passado. O passado não interessa mais. As coisas que para trás ficaram. É uma nova criatura agora, entende? Mas o Espírito Santo nos incomoda a tomarmos certas atitudes. Que às vezes você está se queimando por dentro e você se sente culpado por aqueles erros do passado. Vai até a polícia, confessa, fala o que você é agora, como você chegou a ser o que era agora, através da conversão de Jesus Cristo, e o que você era no passado, das ações que você está arrependido. A polícia pode simplesmente vá em paz, ou a polícia pode simplesmente colocar lá na cadeia, lá por um pouco de tempo, aí você aproveita e já prega o evangelho para quem está lá na cadeia, já faz a vontade de Deus, pregando o evangelho, falando, eu era assim e agora sou diferente devido a Jesus Cristo. Porque as pessoas vão ver a diferença, entende? Tem que ter muita coragem. Pedir perdão é coisa de coragem. Você tem que ser humilde, reconhecer, tá? Humilde é questão de reconhecimento e se reconciliar é questão de coragem. Não é qualquer pessoa que tem essa moral, irmão. Não é qualquer pessoa, não. É difícil. É difícil demais, irmão. Até mexi no bigode aqui, mas é porque tava despenteando. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, irmão. Primeira epístola de Pedro, a carta de Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, capítulo 5, versículo 6, que Jesus reconciliou com ele, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então devemos nos humilhar perante a Deus. Não é os humilhados serem exaltados, é aquele que se auto-humilha perante Deus, Deus vai exaltar ele. É diferente, você tem que ter muita humildade, se rebaixar muito, porque, mano, você tem que quebrar muitos princípios seus, você tem que se quebrar praticamente totalmente. É uma coisa bem difícil de fazer, não vou falar que é fácil, mas porque nós temos a síndrome de superioridade. O ser humano tem a síndrome de superioridade. E essa síndrome de superioridade é uma síndrome satânica e diabólica, porque o primeiro idiota que se sentiu superior está agora lá no lugar mais baixo do mundo, que é o inferno. Foi o primeiro ser que se achou superior, começou a se achar superior, né? Deus já pegou ele pelo colarinho e já falou, ó, aqui não, meu filho, vai lá para baixo. Superior aqui é só Deus. Maior de tudo é só Deus. E mesmo Deus, sendo maior que tudo, sendo superior que tudo, se rebaixou ao nível do homem. Sendo Deus, não teve usurpação por ser Deus. É o verbo encarnado, Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 12, livro dos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número
10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amar uns aos outros com amor fraterno, amor de irmão, amor de família, aquele amor que você tem pelo seu primo, pelo seu irmão, pela sua família. Às vezes vocês brigam entre contenda, mas está sempre ali unido, sempre junto, né? Preferindo-vos dar honra uns aos outros. Nós vemos isso muito na cultura japonesa. A cultura japonesa tem esse preferencial de dar sempre honra aos outros. Eles não têm o intuito de trazer honra para si mesmo. Então, tudo que eles fazem é colocando honra para os outros, até mesmo na hora de se cumprimentar, eles se curvam perante as pessoas, né? As maneiras dele falar é uma maneira que coloca ele abaixo e o próximo acima. Ou seja, é como se eu for me comunicar com você, eu me coloco abaixo de você, coloco você acima de mim. É isso que é o evangelho. A cultura japonesa tem toda essa essência do evangelho, só falta eles serem evangélicos, né? Só falta eles se renderem a Jesus Cristo, é a única coisa que falta. Eles já têm o primeiro princípio do evangelho, serem humildes e colocar o próximo acima deles mesmos, amando, porque Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é reverenciar. Além de querer ser uma pessoa egocêntrica, criar honra para mim, vai dar honra à pessoa que está à sua frente, ao próximo, a outra pessoa, né? Isso é difícil, irmão. Os japoneses têm essa cultura, não sei como eles conseguem ter esse tipo de cultura, é uma coisa muito interessante, tá? Eles são uma cultura milenar, algo muito interessante essa cultura. Não é fácil, não é qualquer pessoa. Nós brasileiros somos relaxados, irmão. Não vamos dizer que nós temos uma cultura milenar, porque nós não temos uma cultura milenar. Nosso país é composto de várias culturas. Nós temos cultura japonesa, chinesa, americana, africana, cultura de não sei do que, da onde que vem. Então, nós somos um país muito mesclado e nós não temos assim um princípio muito forte como os princípios japoneses, que é um princípio milenar de estar sempre respeitando as pessoas, principalmente ao próximo que está à frente, se rebaixando e colocando ele acima. Não é uma coisa fácil de se fazer e eles têm esse princípio. Deus, eles já crescem com esses princípios, entende? É uma coisa muito bacana, muito legal. Como você ama Deus e não entende muito bem com o seu irmão? Ou seja, como você se diz que ama Deus e não se entende com o seu irmão? Ah, eu amo Deus, mas não me dou bem com o meu irmão. Como isso é possível? Não, não, não é possível.